Olá, meus queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário vocês estarão assistindo aí essa nossa videoaula aí dentro do sistema EVA, alimentado também no canal do YouTube do professor, canal André Agostinho. Bom, estamos na sexta semana aí de quarentena, enfim, dentro do sistema EVA. Estamos passando pelo conteúdo programático. É importante aí lembrar ao aluno nessa sexta semana aí de quarentena, de isolamento social, a necessidade e manutenção de preservação da sua saúde, por isso não estamos tendo aí, enfim, os nossos encontros presenciais, mas nessa temática de classes autorizada pelo MEC, a possibilidade do curso de Direito para que os alunos não percam o semestre, tem essa interação online, cumprindo o conteúdo programático, perpassando ponto a ponto nessa troca de aulas. Estou à disposição no EVA, você pode mandar aí a sua mensagem no canto superior da tela do EVA, tem ali um canal de comunicação direto com o professor para saneamento aí de eventuais dúvidas que o aluno tenha desse nosso encontro aí de aulas. Aproveito para mandar um abraço a todos vocês, estou com saudades das aulas presenciais. Os prazos processuais já começam aí na próxima semana, então o judiciário já começa a se movimentar para um retorno. Não sei se teremos aí aulas presenciais nesse semestre, mas o ensejo agora, o movimento é de que já inspira aí um certo retorno dentro da preservação de álcool gel, de máscaras, enfim, que é a máxima dessa semana, enfim, o uso das máscaras aí em todo o Brasil, com determinações do governo do estado, com determinações municipais aqui em Taubaté, acerca da utilização aí das máscaras, enfim, para esse contato, esse retorno pouco a pouco, gradativo aí ao meio social. Bom, meus queridos, então dando sequência aí nessa nossa sexta semana, dando continuidade ao nosso conteúdo programático, vamos adentrar então especificamente a nossa aula de hoje. Bom, minha turminha do quinto A de Direito Civil, aí o nosso Direito Civil 4, acerca da teoria geral dos contratos, enfim. E dentro da teoria geral dos contratos, já perpassamos nas aulas presenciais sobre a introdução à teoria geral dos contratos, posicionamento então do direito histórico, que vimos aqui também. Estou seguindo aqui o conteúdo programático de vocês, as noções gerais de contrato, passamos os conceitos de contrato, os elementos constitutivos do contrato nas aulas presenciais, a classificação dos contratos, que é uma coisa até bem maçante, enfim, mas tem aí no caderno de vocês, foi bem exposto aí na lousa, enfim, eu preenchi a lousa para vocês irem alimentando e tendo aí no caderno também com ditado os princípios contratuais, né? E a interpretação dos contratos. Até aí foi as nossas aulas presenciais. Aí tivemos a pandemia, enfim, acerca do Covid, enfim. E aí começamos então a partir do que seria a terceira semana, então por isso aí o tópico 1 do nosso conteúdo programático, sala de aula, o tópico 2 do nosso conteúdo programático, sala de aula. A partir do tópico 3, o que chamamos então de terceiro tópico aí do conteúdo programático, iniciamos as semanas junto ao sistema EVA. Lembrando que a primeira e a segunda semana ainda não era alimentado por mim, pelo professor André, era alimentado pelo professor Wagner e pelo professor Rodrigo Romero. E o que tivemos aí alimentado no EVA, enfim, inclusive com a realização de trabalho por vocês, alunos realizados aí, foi o tópico 3 do nosso conteúdo programático nessa primeira semana, que é acerca da formação dos contratos, acerca da validade, da aceitação, do lugar do contrato e em relação à manifestação da vontade contratual, beleza? E aí tivemos em uma segunda semana o tópico 4 do nosso conteúdo programático, que é a estipulação em favor de terceiro.
A estipulação em favor de terceiro foi tido na segunda semana, onde vocês também realizaram atividade e trabalho. E aí finalmente chegamos no portal EVA, alimentado por mim a partir da terceira semana, onde começamos então essa nossa interação por meio das aulas, seguindo o conteúdo programático, aulas estas alimentadas no YouTube e no canal EVA, no portal EVA aí dentro da sua disciplina. Aí começamos a trabalhar no que temos como terceira semana. No YouTube eu iniciei dando um en passant. Então daí na terceira semana falamos aí de promessa de fato de terceiro. E aí tem uma aula gravada, enfim, alimentada no portal na terceira semana, onde na verdade eu puxo tanto a estipulação em fato terceiro, que já havia sido trabalho de vocês, enfim, escrito, mas retrato em uma videoaula, quanto também a promessa de fato terceiro. Essa aula está alimentada aí no EVA na terceira semana. Aí passamos em uma quarta semana, onde falamos de vícios redibitórios, que é o seu tópico número 6 aí do conteúdo programático. Na quinta semana falamos de evicção e chegamos aí na sexta semana então para falar dos contratos aleatórios. Deixa eu até formar aqui na adequação. Contratos aleatórios é a nossa sexta semana aí alimentado dentro do EVA. Meus queridos, o que seriam então os contratos aleatórios, aonde eles estão disciplinados? E volto a dizer que essa parte de teoria geral dos contratos e depois os contratos em espécie dentro do espectro do direito civil, ele é bem bacana, ele é bem vinculado com a letra da lei. Aí o legislador do Código Civil teve aí uma observância, enfim, em bem delinear aí o texto legal. E aí os códigos, os contratos aleatórios, eles estão determinados aí no artigo 458 ao artigo 461 do Código Civil, disciplinando acerca de contrato aleatório. Olha aqui a própria nomenclatura, contrato aleatório. Contrato aleatório, ele vai decorrer de um fato futuro, ou seja, tudo aquilo que é futuro gera uma incerteza, certo? Então por isso que ele depende da alia, que é a sorte. Então o contrato aleatório, ele é vinculado à alia, que é vinculado à questão de sorte. Eventos futuros são eventos incertos. Para acontecer aquele evento futuro, depende de sorte, para ser aí então cumprido o respectivo contrato. Ele demanda aí uma incerteza em face de ser vinculado a um evento futuro. Bom, você que quer ter aí o caderno bem completinho, então vamos colocar aí nessa sexta semana o seguinte, coloca aí um título, seguinte, contratos aleatórios, fazer a dinâmica presencial, contratos aleatórios. Coloca aí no canto superior esquerdo, enfim, artigos 458 a 461 do Código Civil. É lá que está aí disciplinado dentro do Código Civil, 458 a 461. E aí, dentro dessa máxima, temos que aleatório está atrelado a uma sorte, a um evento futuro. Pode acontecer ou não acontecer, ou seja, ele está permeado aí por uma incerteza do evento futuro, certo? Dentro da classificação contratual que já vimos nas aulas presenciais, pensem comigo, contrato aleatório ele demanda aí duas partes, A e B, pelo menos. Então dentro dessa conjectura, ele é um contrato aí bilateral. Lembrem que em relação às partes, sempre será bilateral, certo? Porque é necessário duas partes, isso sempre será. Mas em relação às obrigações, o contrato aleatório em relação às obrigações, ele também é bilateral? Também é bilateral em relação às obrigações. E ele tem um caráter oneroso. Então ele é bilateral em relação às obrigações e ele tem aí o caráter oneroso. O que acontece nesse espectro contratual é que uma das partes terá o dever de pagar para a outra parte. Contudo,
o outro contratante, ele depende aí de algo futuro, de algo que possivelmente pode ser incerto, que não venha a acontecer. Então, as partes estão cientes dentro do contrato aleatório que o que há é uma esperança, é uma expectativa. E aí vamos ver mais adiante acerca da emptio rei sperat e acerca da emptio spei, que é a questão aí da venda da esperança, da venda de uma probabilidade. Professor, mas daí eu compro uma esperança, eu compro uma incerteza e mesmo assim eu terei que pagar por ela? Sim, meus queridos, é isso aí a máxima do artigo 458 e do artigo 459, é a venda aí da esperança de uma probabilidade ou a venda de uma coisa que se é esperada. Então, emptio spei, S-P-E-I, emptio spei é a venda da esperança, a venda da probabilidade. E a emptio rei sperat é a venda da coisa esperada. Em ambos os casos, o evento é futuro, é incerto e por isso está disciplinado dentro do contrato aleatório. Mas vamos dissecar aí o artigo 461 em conjunto, vendo aí essa questão desse fato futuro aí, algo imprevisível. Bom, olha aqui comigo o artigo 458, que nesse momento eu pediria para alguém da sala ler, mas como não é possível aí nessa nossa troca de aulas, vamos aqui acompanhar. Artigo 458. Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, lembrem, meus queridos, que o contrato aleatório de evento futuro pode haver aí o falecimento de um dos contratantes, enfim, mas aí as obrigações contratuais são incertas e futuras também, porque pode ser que venha a depender do próprio contratante, mas aqui no 458 diz em relação a coisas futuras. Olha aqui, ó. Se o contrato for aleatório, por dizer respeito a coisas ou fatos futuros, cujo risco de não virem a existir um dos contratantes assuma, terá o outro direito de receber integralmente o que lhe foi prometido, desde que de sua parte não tenha havido dolo ou culpa, ainda que nada do avançado venha a existir. Vamos lá, meus queridos, isso é algo de expectativa, é a venda da esperança, pode ocorrer ou não ocorrer. A máxima e o exemplo trazido à baila para esse espectro é a venda aí de uma plantação, por exemplo. Então ficamos aí no artigo 458 com a venda da esperança, a venda da probabilidade, é a emptio spei. Então, o aluno completando o caderno, artigo 458, a venda da esperança, emptio spei, S-P-E-I. Essa venda da esperança, essa venda aí da probabilidade de ocorrer ou não, está atrelada à coisa, ou seja, o adquirente paga o preço independente da coisa ao final existir ou não. O exemplo para isso é a compra futura. Por exemplo, uma plantação de trigo. Eu realizo um contrato com a fazenda Cachoeira, enfim, que faz plantação de trigo, e eu coloco que eu quero a plantação de trigo integral deles do mês de setembro de 2020. Pode ser que tenha trigo em setembro de 2020, que a plantação frutifique, enfim, evolua e tenha ali o trigo, enfim, ou pode ser que não exista o trigo em setembro de 2020. O que não pode ocorrer é que o alienante, a Fazenda Cachoeira, aqui no caso, que contratou, que pactuou comigo a venda de trigo, haja com dolo ou culpa aí, ou que tenha má fé, enfim, nessa conjectura. Então não pode haver aí questões de dolo ou culpa por parte aí do alienante nessa conjectura. O importante é o seguinte, que eu, adquirente, o que eu comprei é a expectativa, é a esperança, é a probabilidade. Se chegar em setembro, no último dia de setembro
de 2020 e não tiver trigo a ser colhido, eu terei que adimplir com o contrato, porque o que eu comprei foi a expectativa, independente de existir ou não. Eu comprei a esperança, por isso o contrato aleatório, eu comprei um evento incerto e futuro. Então, 458 para gravar para a prova da OAB, para o que for. 458, empty spay, compra da esperança, da probabilidade da coisa existir ou não existir. Já o 459 é a empty rei sperate. O que é empty rei sperate? É em relação à quantidade. Então a coisa, existe aí uma expectativa, enfim, da existência da coisa, mas atrelado à quantidade. Então, seguindo aí na compra do trigo, enfim, de uma plantação futura também. Quero a plantação de trigo, enfim, que há uma expectativa do evento futuro de ter ali ao final 200 sacas de trigo originário, que esse é o padrão que se dá no mês de setembro nos anos anteriores. Contudo, em face aí do Covid, da estrutura da mudança climática, de eventos incertos, não sabidos, eventos alheios que ferem aí o contrato aleatório, essa minha compra, nessa relação de compra e venda de trigo, onde gerava uma expectativa de ter naquela plantação 200 sacas de trigo ao final da colheita no mês de setembro, a empty rei sperate, essa compra aí da coisa efetiva, não só a compra da esperança, enfim, mas da coisa esperada. Então a coisa deve existir, e aí existe, ao final é verificado, lá é feito a colheita, mas não deu as 200 sacas de trigo, deu 100 sacas de trigo. A coisa existiu, era esperado atingir uma quantidade maior, e é isso que eu quero que você grave aí. Na empty spay é a coisa existir ou não, 458. Na empty rei sperate, a coisa deve existir, mas a quantidade dela é diferenciada. Eu esperava no evento certo, futuro, e logo incerto, na verdade o evento incerto por ser futuro, alheio à sorte, eu esperava ter ao final da colheita 200 sacas de trigo, mas tive apenas 100 sacas de trigo, ou seja, uma quantidade inferior. Deverá ser realizado o pagamento nessa troca do contrato oneroso? Acompanhem comigo aqui o 459 caput, porque existiu a coisa, mas uma quantidade inferior. Vamos ver aqui o que diz o 459 sobre essa questão. Se for aleatório, por serem objeto dele coisas futuras, tomando o adquirente, aqui no caso eu, a si, o risco de virem a existir em qualquer quantidade, então eu adquirente tem que aceitar, não, eu quero lá, independente da quantidade de sacas que vai gerar, eu quero que tenha produção, tem que ter trigo, independente da quantidade. Então, independente da quantidade que venha a existir, terá também direito o alienante, aí no caso do nosso exemplar, a Fazenda Cachoeira, que é o alienante, que é quem está vendendo dentro da relação de compra e venda de sacas aí, de trigo, da plantação de trigo, terá também direito o alienante a todo o preço, desde que sua parte não tiver concorrido com culpa, ainda que a coisa venha a existir em quantidade inferior à esperada. Então fez um contrato, o André, querendo trigo, com a Fazenda Cachoeira. Esperava-se, evento futuro, de acordo com a sorte, incerto, 200 sacas ao final da colheita de setembro. Ao final, deu apenas 100 sacas. Eu terei que pagar pelas 200 sacas, enfim, em face daquilo que era pactuado, o preço inicial fechado? Sim, o alienante, nesse caso, tem direito ao todo. O alienante tem direito ao todo, desde que não tenha concorrido com culpa, porque pode ser aí que o alienante tenha falado, não, já que independente de eu produzir ou não a quantidade de sacas, como está atrelado aqui, vou colocar menos sementes aqui,
vou quando do dia da colheita, errar o dia da colheita, colher um dia depois, ou seja, alguns pés de trigo já haviam aí morrido, enfim, ressecado, tornando aí improdutivo aquela área. Aí não, porque aí houve culpa do alienante. Mas agindo o alienante, ok, tudo certinho, o adquirente, aquele que compra, no caso o André que está comprando o trigo, tem que pagar pelo todo, porque eu assumi o risco do contrato aleatório, eu assumi o risco aí, já sabendo dos riscos que poderiam vir a existir, a parte inicial aí, acerca do objeto, aqui no caso o trigo, dos riscos que poderiam ocorrer sobre a quantidade da entrega de trigo ou não. Legal. Professor, e se no 459, ao final não tiver trigo? Vai ver lá a plantação, não deu nenhuma saca de trigo, não tem trigo nenhum. Como é que fica? Mas estava aí nos termos do 459, não do 458. Aí a resposta, a resolução disso está no artigo 459. No 459, parágrafo único. É o parágrafo único que vai resolver, que vai sanear, que vai colocar uma pá de cal em relação aí acerca do pagamento ou não do contrato. E aí, graças a Deus, enfim, graças ao legislador, na verdade, do Código Civil, ele colocou essa ressalva, essa saída aqui no parágrafo único. Mas se da coisa nada vier a existir, ou seja, não existiu nenhuma saca de trigo, alienação não haverá. Gente, se não tem ao final o produto e era da coisa esperada, tem que existir a coisa. Na emptio res sperate, o que mitiga é a questão da quantidade. Independente da quantidade, mas existiu a coisa, eu pago todo. Se não existiu a coisa, está isento de pagamento o adquirente, nos termos do parágrafo único, porque não existe alienação, não está existindo venda de nada, não é uma quantidade diferenciada, uma quantidade mitigada. Não, sequer existe a coisa. Inexistindo a coisa, inexiste alienação. Então, mas se da coisa nada vier a existir, a alienação não haverá. E o alienante restituirá o preço recebido. Então, se o alienante já recebeu previamente do adquirente, preciso que você já me adiante aqui, porque eu tenho que comprar as sementes, eu tenho que plantar as sementes, eu tenho que pagar os funcionários, e aí, ao final, o adquirente fala, legal, acabou aqui o mês de setembro, estamos em outubro, dia 1º de outubro, cadê as minhas sacas de trigo? Não tem nada, não deu nada. Opa, pera lá, não deu nada, eu comprei para você a coisa esperada. A questão do termo do caput do 459 era em relação à quantidade. A partir do momento que você não me entrega nada, inexiste alienação. Me devolve aí o que foi pago previamente, que foi pago anteriormente. Legal, essa é a importância aí da diferenciação dessa venda direta por o evento futuro aleatório. A emption spe, a compra da esperança, da probabilidade, e a emption res sperate, a compra aí então da coisa esperada. 458, independente de existir ou não, assumindo aí o risco, o adquirente tem o dever de pagar o todo, desde que não haja dolo ou culpa do alienante. Nos termos do 459, inexistindo a coisa, não tem pagamento aí, não tem reciprocidade, é necessário devolver aquilo que o alienante recebeu ao adquirente previamente, enfim, a parte financeira. Deu uma quantidade menor, aí tem que pagar pelo todo, o adquirente paga pelo todo, porque ele assumiu o risco de ter uma quantidade aí da coisa que lhe era esperada, existiu, tá aqui, tá feita a entrega da coisa. Na totalidade, na quantidade que eu esperava? Não é na quantidade que eu esperava, mas aí tem que realizar o pagamento do todo, é os termos do 459, certo? Bom, avançando mais um pouco, primeiro vimos naquilo que era incerto, daquilo que não existia ainda, daquela coisa que não existia. Questão de probabilidade de evento futuro incerto. 458, 459. 458, existência. 459,
relação à quantidade. O 460 e o 461, eles abarcam coisas que já existem. Já existe aquela coisa. Mas da data, da entrega daquela coisa, da tradição, do passar da coisa, existe uma possibilidade do risco do perecimento. Aquele objeto, aquela coisa que será entregue, ela pode perecer, ela pode sumir, ela pode ter aí uma diminuição parcial ou inclusive total da sua figura, da sua conjectura. Então, também é aleatório, porque também depende de sorte, também está emanado um risco. E aí, acerca do pagamento ou não, é vinculado se o adquirente, aquele então que vai pactuar, que vai entrar nesse contrato aleatório, ele tem ciência do risco. Não pode alegar ignorância em relação ao risco. E por sua vez, o alienante, ele também não pode se valer aí da sua própria torpeza, enfim, da sua ignorância e vender aí um produto já problemático, no qual aí já era sabido, enfim, da sua destinação, da sua destruição. Então tem que ser pactuado e tem que ter a anuência. Evitar a má-fé do alienante, porque o alienante que age com má-fé, que age com dolo, aí não terá direito ao recebimento do todo. Contudo, não agindo com má-fé, não sendo o alienante que vai e inutiliza aquela coisa que está sob a sua guarda, que está sob aí, dentro do retratado contrato de compra e venda, o alienante cuida dela, mas mesmo com cuidado e o zelo do alienante, é passível de a coisa sumir, perecer, né? Deixar de existir. O adquirente, sabendo dos riscos, anuindo com os riscos, concordando então com os riscos, tem o dever de pagar o todo se a coisa durante o contrato venha a inexistir. Vamos ler aqui 460, que fica mais claro com o texto de lei, dando o fechamento na explicação. Se for aleatório o contrato, por se referir a coisas existentes, está vendo aqui a diferença? Então, 458, 459, coisas que não existem, evento futuro. No 460 a coisa existe. Então, se for aleatório o contrato, por se referir a coisa existente, mas é uma coisa exposta a risco. Assumindo então o adquirente, aquele que irá comprar, assumindo esse risco, terá igualmente direito o alienante a todo o preço, posto que a coisa já não existisse em parte ou em todo no dia do contrato. Então, vinculado aí o adquirente, ele assumindo o risco, que é o que diz aí os termos do 460, no meio do seu caput, ele diz: assumindo o adquirente o risco, o alienante, aquele que vende, terá direito a receber em face do contrato por obrigações bilaterais o contrato oneroso, mesmo que o alienante não possa mais realizar a entrega dessa coisa, porque essa coisa deixou de existir, ou seja, posto que a coisa já não existe mais, enfim, né, não existisse mais a coisa, seja em parte ou seja em todo. Ah, mas entregou só uma parte. Sim, o restante deixou de existir. Ah, não existe mais o todo. É mantido, então, aí o dever de pagamento por parte do adquirente. Legal? E aí, agora o 461, nessa mesma temática de coisas que já existem, fala acerca da ignorância, a possibilidade, então, de gerar nulidade no contrato, né? Anular aí esse contrato. Alienação aleatória, olha lá, o ato de venda, de alienar algo aleatório, a que se refere o artigo antecedente. Então, o que se refere o artigo antecedente? É vender coisas aleatórias existentes, mas que podem aí vir a assumir um evento futuro, certo? Então, coisas existentes que estão expostas a risco. Alienação aleatória é o termo do 461, acompanhe comigo. Alienação aleatória, a que se refere o artigo antecedente, poderá ser anulada. Então, pode-se anular a venda nos termos do artigo antecedente? Pode. Poderá ser anulada como dolosa pelo prejudicado. Então, aquele que ficou prejudicado
nessa conjectura, verificando algum evento doloso, seja pelo adquirente, seja pelo alienante, enfim, aquele que agiu com dolo, prejudicando a outra parte. A parte prejudicada é o que diz o 461. Então, o prejudicado, ele poderá anular como dolosa aí essa alienação aleatória. Se provar que o outro contratante não ignorava a consumação do risco. Aqui no contrato se considerava exposta a risco. Então, desde que comprovado que o outro alienante não ignorava que a coisa poderia ser aí, enfim, levada a risco, consumido de fato o risco, que existe o risco, tal, mas e a consumação desse risco? Existe aí uma ignorância ou não? Não ignorava, aí sabia então do risco. Aí é possível então anular a questão contratual. Aqui no contrato se considera exposta a coisa. Então a coisa estava exposta a um risco, não havia aí, enfim, não ignorava a consumação desse risco. A parte prejudicada, seja qual dos contratantes estiverem prejudicados, pode aí questionar e solicitar a anulação como dolosa, porque a outra parte fora prejudicada, a outra parte agiu e tinha ciência da conjectura. Beleza? Meus queridos, com isso passamos aí os contratos aleatórios. São 4 artigos, é uma batida rápida esse conteúdo programático aqui da nossa 6ª semana de contratos aleatórios, enfim. Ele perpassa do artigo 458 ao artigo 451. O que é bacana você ter uma divisão mental, que o 458 e o 459 disciplina de coisas que ainda não existem e dependem de evento futuro. O artigo 460 e o artigo 461 disciplinam de coisas que existem, mas que estão sofrendo aí um risco eminente, enfim, e podem aí deixar de existir até a data do contrato. Tendo dolo, culpa, má-fé devidamente comprovado, é passível aí a anulação desses contratos e o não pagamento do respectivo contrato, já que é um contrato de cunho oneroso de obrigações bilaterais. Se uma das partes é prejudicada e comprova dolo da outra parte, não tem aí o dever de pagamento. Legal? Mas inexistindo dolo, inexistindo culpa, no caso da emptio spei, da compra da esperança do 458, é devido o pagamento do todo pelo adquirente, se a coisa no evento futuro não venha a existir. No 459, se a coisa não venha a existir e era necessário que a coisa existisse, não há pagamento, não há alienação. Mas se a coisa venha a existir, mas em uma quantidade inferior, menor, a emptio rei sperate, aí a coisa esperada está aqui, mas está em uma quantidade menor. Aí sim, o adquirente deve pagar pelo todo e já sabia do risco, dessa expectativa, dessa sorte futura que poderia dar a isso 200 sacas, que era o que ele pretendia, e ele paga por esse todo, por essas 200 sacas e recebe apenas 100, no caso aí do exemplo tido. Gente, mas sempre no prejuízo isso? Não, poderia esse que comprou haver uma expectativa de 200 sacas e devido às chuvas, ao vento, aos passarinhos locais, enfim, houve ali uma disseminação do trigo geral e ao final gerou 300 sacas. Contrato aleatório que demanda aí sorte, ele pode trazer aí benefícios, aí paga o todo lá, paga pelo que era esperado, enfim, no todo, nos termos 459, mas ao final existiu muito mais do que era esperado. E aí agrega também dentro da conjectura da contratação. Então é o bônus e o ônus também, é o pró e o contra aí dentro dessa relação contratual. Beleza? Com isso fechamos contrato aleatório. Na próxima semana vamos ver o tópico 9 dos contratos preliminares. Beleza? Valeu, grande abraço a todos vocês.